Salve meus consagrados, hoje eu tô num lugar diferente, bem intimista, no meu quarto, uma decoração super assim, conceituada, uma coisa de rococó, puxada no barroco, entendeu? Pra dar uma das maiores experiências pra você no quesito cenário aqui desse canal, né? É mentira! Hoje eu vou falar sobre uma das maiores loucuras que eu já fiz na vida. Eu saí de Belém do Pará, lá da periferia, para cursar jornalismo em São Paulo. Sim, sem um tostão no bolso, só pela misericórdia de Deus. Mas é como eu sempre digo, o importante é o que importa. Você é burro, cara, que loucura. Seja bem-vindo a este canal, como você bem sabe, aqui nesse espaço. Eu, Leonardo Simon, sou seu assessor. Gente, tudo começou no ano de 2013, quando eu tava ali no pré-vestibular, último ano do ensino médio, e aquele negócio, né, gente? Desespero para saber, qual curso que eu vou fazer? Pensei em fazer história, geografia, relações internacionais, direito, teologia. Já quis ser pastor, socorro, pai. Mas assim, corta. E daí, né, gente, até que depois eu fui me percebendo como um jornalista, uma possibilidade de cursar jornalismo, porque eu já trabalhava com comunicação de maneira amadora e voluntária, mas trabalhava, produzia jornalzinho e tudo mais. Sempre gostei de fofocar, descobrir, saber as coisas, ouvir, entender, sabe, essa curiosidade, então, essas coisas eu gostava. Para além disso, de saber qual curso eu queria, também tinha o desafio de descobrir onde cursar essa faculdade. Foi aí que começou a nascer no meu coração a possibilidade de estudar num internato em São Paulo. Por quê? Primeiro porque nesse internato eu poderia não só estudar, mas morar, né? Eu já não teria problema com moradia. E segundo, né, gente, porque era São Paulo, onde eu imaginava que seria um dos principais polos para eu realizar o meu sonho. O sonho ser correspondente internacional da Rede Globo. E aí um corte, né, de 6 anos depois. Vocês podem perceber, nem Globo e nem internacional na minha carreira. Mas eu tô bem, eu tô feliz. Depois de meio que ajustar tudo isso, você deve estar imaginando, né? É a hora de acionar a família e todo mundo empenhado para o mesmo propósito. Mas não foi bem assim. Eu me escondi dali da minha mãe. Ela sabia que eu queria ir, mas ela já tinha já falou assim, você não vai. Primeiro que você é pobre, você tá ficando doido, como é que você vai se manter em São Paulo, né? Como é que você vai sair daqui pra comer de conversa, né? E segundo, eu não criei filho pra ficar longe das asas do pai, da mãe e tal. Aí tinha todo esse discurso. Eu então comecei a fazer as coisas na moita, bem escondido e tal. Aí depois, se de fato acontecer, eu falo pra minha mãe, né? Fiz Enem, e aí pelo Enem eu me inscrevi no SISU, me inscrevi no ProUni. A oportunidade que o jovem brasileiro pudesse inserir pra ter a possibilidade que a faculdade vai fazer, porque, né, não temos muitas opções. Passei no SISU para 2 universidades federais e um dia eu falo um pouco mais sobre isso, só que eu rejeitei essas 2 universidades federais porque o meu propósito estava em estudar, né, em São Paulo, onde eu via mais possibilidades, oportunidades, e também porque eu estava um pouco frustrado com a educação pública, principalmente Instituto Federal, Universidade Federal, porque eu tinha estudado ensino médio no Instituto Federal e eu tinha pegado muita greve, o professor assim, professor relapso, entendeu? Então eu tava muito frustrado com a educação pública, então eu falei, não, eu preciso de uma universidade que vai me colocar no eixo, porque eu sou muito limitado com relação muito limitado com questão de texto, com questão, sabe, de leitura, essas coisas. Eu tenho uma base e tal, mas eu sinto que eu preciso de uma universidade que vai quase que me segurar na minha mão para poder me transformar no jornalista que eu quero ser, né? Fiz o vestibular e tal, passei em 3º lugar no meu curso de 2013 para 2014, né, ali para uma universidade de São Paulo. Aí eu contei para minha mãe, né? Minha mãe assim ficou meio, tá bom, não tem o que fazer, né? Você já se inscreveu e tudo mais. Mandei, né? Para quem não sabe, essa universidade ela é particular e o internato ele custa assim um rim. A faculdade custava o olho direito e é aquele negócio, né? Tipo, tava eufórico, feliz. Mandei avisar todo mundo que eu ia para São Paulo, mas assim, né? Até descobri que o meu pedido para a universidade de ganhar um desconto, de ganhar uma bolsa de estudo para estudar lá no regime de internato, foi negado, né? Então, beleza, eu passei no vestibular, posso cursar a faculdade lá, mas eu tenho que pagar essa faculdade. Não lembrava dessa parte. Não tinha como morar lá sem pagar na integralidade o valor desse internato, né? Que na época custava, acho que R$ 1.600. E aí, juntava com os 823,
da, da faculdade, aí você tinha o combo, né? Faz a soma e vê quanto que sairia a mensalidade. Nós estamos falando, gente, de 2014, então joga aí pra trás quase, sei lá, uns 8, 9 anos. Na verdade, quase 10 anos. Tava em cálculo, não é muito meu forte. Lembro benzinho da universidade mandando o boleto pra mim. Eu tava na aula de sociologia, peguei aquele boleto, tinha que pagar em 24 horas, entrei em desespero. E detalhe, um parêntese, esse boleto que veio primeiro, né, ele era só do curso, não era do internato. Então, além de eu ter sido reprovado na bolsa para conseguir o desconto do internato, tinha, cara, se eu pagasse o primeiro boleto, que correspondia a janeiro. Nem sabia, gente, como é que funcionava esses trâmites legais de órgãos privados, porque eu sempre fui de escola pública, nunca tive dor de cabeça pra isso. E aí, gente, eu chorava de um lado do telefone, minha mãe chorava do outro lado do telefone. Eu tô chorando só. E eu falava assim, por que a senhora tá chorando? Eu vou conseguir pagar esse trem aqui e eu não vou pra São Paulo. E a senhora não queria que eu fosse pra São Paulo? Mãe, porque eu não queria que você fosse pra São Paulo, mas não por ser pobre. Agora você não ir, por não ter condição de pagar, por eu não poder pagar. Meu Deus, aí pronto. Aí foi um choro generalizado, né? Voltei pra casa bem frustrado, não tinha dinheiro pra pagar essa primeira mensalidade. Foi em cima, foi embaixo, né? E quase que como um milagre dos céus, a gente recebeu uma patroa da minha mãe, que na época emprestou esse valor para que eu pudesse pagar a primeira mensalidade. Fiz uma festa de despedida, uma tia pagou o avião, aí fizeram uma vaquinha, me deram aí R$1.500 para ir para São Paulo, que dava 3 meses de estadia fora do internato. E até que vem a questão, né? Tá, mas você pagou o primeiro mês, como é que você vai pagar o resto? Era sempre essa adrenalina, uma coisa dava certo, aí depois de uma outra coisa não dava certo, era tipo assim, um desespero real mesmo, sabe? Até que eu lembrei que, como eu já falei antes, eu era pobre, não que eu hoje eu não seja, mas que naquela época eu era mais pobre ainda, e aí eu tinha acesso, porque quando você é pobre você tem alguns benefícios, né? Você tem algumas possibilidades. Eu tinha lembrado que eu me inscrevi no ProUni, né? Tinha esquecido totalmente, né, que tinha o ProUni e tal, e eu tinha me inscrito como um bom cidadão jovem brasileiro que está prestes a entrar em seja lá qual for a faculdade. Foi o negócio, entendeu? Saiu o resultado do ProUni ali no meio do olho do furacão e eu descobri que eu tinha sido aprovado na segunda chamada para jornalismo nesta universidade que eu tinha me inscrito. E aquele negócio, né? Foi, tipo, eu lembro que eu dando F5 no computador para ver o resultado e quando eu descobri, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Fui embora, gente, para São Paulo com R$1.500 no bolso, um sonho. Depois a vida se encarregou de jogar ele na minha cara e falar assim, você nunca vai ser um correspondente internacional da Globo. E tá tudo bem, eu sou muito realizado, apesar de não ter sido o correspondente internacional que eu queria ser quando eu entrei na faculdade, mas depois você vai descobrindo que existem outras ambições e outras possibilidades que não a Rede Globo, que não o jornalismo de televisão. E consegui, né, com esses R$1.500 que eu falei, manter por 3 meses. E como eu me mantive lá, é uma história para um outro vídeo. Eu fico muito feliz quando eu lembro dessa loucura que eu cometi, a decisão de peitar a minha família, todas as críticas, tudo. Quando eu olho para trás eu falo assim, caracas, valeu a pena peitar tudo isso em prol de um sonho que eu construí, né? E não me arrependo em nada, obviamente. Foi tudo isso que me levou até a experiência que eu tenho hoje em poder compartilhar isso com vocês. Me resta te falar alguma coisa para você, pequeno gafanhoto, que talvez esteja querendo entrar no jornalismo, ou que esteja cursando jornalismo, né? Não perca esperança, né? Não desista do seu sonho, né? Lá quando ele for, por mais difícil que ele seja, talvez as oportunidades sejam muito mais difíceis pra gente que vem de camadas mais vulneráveis do que necessariamente para pessoas que já nasceram em berço de ouro. E eu percebi isso estudando numa universidade particular. Mas eu, em reação a isso, falei, não, eu não vou me rebaixar, eu não vou ficar por baixo só porque eu vim de uma realidade simples, da periferia, do norte, da educação pública, numa educação com suas limitações. Não, eu não vou me rebaixar isso. Eu vou me destacar e ser um dos melhores alunos da turma. Spoiler. Eu não era. Mas enfim, papo também para outro vídeo. É isso, gente. Quis compartilhar um pouco desse início para vocês verem que nem todo início, na maioria das vezes, é fácil. Bom relembrar essas histórias.
porque daí eu lembro pra mim mesmo de que, por mais difícil que esteja agora, já foi bem pior. Eu consegui passar por esses momentos difíceis. Fica essa reflexão pra você também. Eu te espero no próximo vídeo, aqui nesse espaço. Até lá!